Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui nessa live do Sistema CNA para a gente falar um pouco sobre mercado internacional nesse cenário de pandemia, de coronavírus. Tem muita dúvida, muito questionamento sobre como que andam os mercados internacionais, então a gente quer trazer aqui um pouco de informação técnica, né, para poder tomar decisão nesse período. Meu nome é Lígia Dutra, eu sou superintendente de Relações Internacionais da CNA e estou aqui com a minha colega... Olá, bom dia a todos. Meu nome é Suemi Mori, eu sou coordenadora de inteligência comercial da área internacional aqui da CNA. E a gente hoje vai tentar trazer para vocês, compartilhar algumas informações que a gente tem recebido, informações muito boas de todas as nossas embaixadas no exterior. A gente já quer agradecer ao Ministério de Relações Exteriores por compartilhar essas informações com a gente. Também do Ministério da Agricultura, com os nossos adidos agrícolas, que são servidores do Ministério da Agricultura que ficam lá fora para ajudar a abrir mercados para os nossos produtos. E também a importadores e exportadores que tiveram contato com a gente essa semana, relatando como é que está o dia a dia das suas atividades. Então, o objetivo dessa live hoje é 30 minutos, a gente fazer um bate-papo para falar um pouco sobre o mercado e também para responder dúvidas. As dúvidas a gente vai responder pelo direct. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo aqui, vocês vão mandando as dúvidas para a gente. Se as dúvidas forem sobre um outro tema que não mercado internacional, não tem problema, porque ao meio-dia a gente vai ter uma live também do Bruno Luque, que é o superintendente técnico da CNA, e ele pode responder sobre o mercado interno, abastecimento e outras dúvidas dos produtores também. Então, estamos aqui à disposição nas próximas meia hora para a gente fazer esse bate-papo sobre o mercado. Obrigada, Lígia. Bom, para começar, eu acho que quando a gente fala de impacto no mercado internacional, do ponto de vista do agronegócio, a gente pensa direto em valor de exportação. Será que caiu o valor das exportações brasileiras do agro? Bom, se a gente comparar o valor exportado do agronegócio brasileiro nos meses de janeiro e fevereiro, comparar 2019 com 2020, a gente vê que teve uma queda, mas não foi uma queda muito significativa. Nos 2 primeiros meses do ano passado, o Brasil exportou, em termos de agronegócio, 13,3 bilhões de dólares. E nesse mesmo período desse ano, janeiro e fevereiro, foram 12,2 bilhões de dólares. Os mercados principais continuam sendo os mesmos, então o primeiro mercado de destino das exportações do agro brasileiro, China, segundo União Europeia e terceiro Estados Unidos. Teve uma queda de 1,1 bilhão, mas como a gente está falando de janeiro e fevereiro e boa parte dos contratos negociados do agro, eles foram negociados no ano passado, ainda não é possível dizer que essa redução foi, a grande responsável dela foi a pandemia. Então, nos meses seguintes, a gente vai conseguir ver melhor o impacto em termos de balança. Outra coisa que a gente fez uma análise, agora já pegando um pouquinho de março, foi com relação aos preços de alguns produtos exportados pelo Brasil. Então, a CNA fez uma análise do preço em mercados internacionais da soja, do milho e da arroba do boi gordo. O que a gente pôde ver? Nos primeiros meses do mês, não teve um impacto direto, também pelo mesmo motivo que os contratos são negociados antes. Se a gente começa a olhar março, aí sim a gente vê uma diferença. Então, a gente destacou 3 acontecimentos em março que tiveram reflexo no preço desses produtos. O primeiro foi dia 11 de março, quando a OMS declarou pandemia do coronavírus. O segundo foi 13 de março, quando os Estados Unidos decretou estado de emergência. E o terceiro, por um outro viés, quando a China anunciou o primeiro dia sem novos casos de contaminação local do coronavírus. Então, os 2 primeiros acontecimentos, se a gente olha a curva do preço desses 3 produtos, soja, milho e arroba do boi gordo, você vê uma queda acentuada logo depois desses anúncios. E quando a China anunciou o primeiro dia sem casos de contaminação local, você vê a retomada desse valor, o início da retomada. Então, a soja, em termos de sensibilidade a esses acontecimentos, a soja foi o principal e quem a gente sentiu um efeito, mas não tão grande quanto a soja, foi o milho. Mas, sem dúvida nenhuma, o anúncio da China, da retomada do crescimento e do retorno das atividades, impactou, sim, positivamente o preço desses produtos. Pois é, e a gente já teve uma pergunta aqui, que a China é um dos maiores importadores de produtos agrícolas brasileiros. Com a pandemia, houve uma redução nas exportações. A gente ainda precisa um pouco mais de tempo para fechar também o mês de março e os próximos meses, mas aqui a gente já traz esse cenário de alguns produtos. E agora eu vou entrar também em 3 produtos muito importantes na nossa pauta de exportação com a China, que são as proteínas animais, né? A carne bovina, suína e de frango.
O que a gente viu em janeiro e fevereiro desse ano foi que esses produtos, a gente exportou muito esses produtos comparado com 2019. Teve uma queda se a gente compara com novembro e dezembro, porque novembro e dezembro a gente teve um pico nas nossas exportações para a China, algo novo que não é normal para nenhum ano. A gente já tem um aumento das exportações normalmente em novembro e dezembro. Por quê? Porque janeiro, lá no dia 25 de janeiro, teve o Ano Novo Chinês. Então, assim como acontece nas datas festivas aqui no Brasil, as pessoas compram mais, elas têm um período de férias na China, então as nossas exportações antecedem esse período, né, do feriado chinês, que é importante. Então, a gente já geralmente exporta mais. Mas no ano passado, a gente ainda teve a questão do quadro da peste suína, que dizimou o rebanho da China. Com isso, eles importaram mais proteína animal do Brasil. E a gente teve aquele pico. Janeiro e fevereiro, a gente continuou exportando bastante, né? A gente tem aqui, por exemplo, só para ter uma ideia, em janeiro de 2019, na carne bovina, nós exportamos 23 mil toneladas. Em janeiro de 2020, nós exportamos 53 mil toneladas. É menos do que dezembro, mas é muito mais do que janeiro do ano anterior, que é o período que a gente tem que comparar. Então, isso a gente viu nas 3 carnes. E na carne suína, a gente viu também assim, um aumento, um descolamento muito grande do preço, né? Na carne suína e bovina também. O preço foi muito lá para cima e agora ele foi retornando um pouco para uma normalidade. Mas as quantidades seguem altas. O Brasil segue exportando as 3 proteínas para a China até janeiro e fevereiro com bastante quantidade, e volume e valor, né? A gente tem recebido bastante questão aqui sobre China, né, Lígia? Acho que a questão da retomada deles, acho que a gente já tem informação de que boa parte dos trabalhadores já voltaram a gente tem um escritório, né? Sim, a CNA abre um escritório em Xangai em janeiro e esse escritório vem monitorando diariamente para a gente como é que está a situação na China e o que a gente percebeu, assim, das informações que eles nos trouxeram é que a vida está voltando ao normal, né? Então as empresas estão retomando o trabalho, as pessoas estão saindo de novo na rua, ainda com medo, com máscara, com muitos cuidados, mas sim retomando o trabalho. O governo chinês diz que 80% dos trabalhadores já voltaram, 60% das pequenas e médias indústrias estão em atividade. Agora, a grande questão é que nesse primeiro trimestre existe sim uma redução das atividades industriais. O governo vem mensurando em torno de 13% a contração da indústria na China, 20% a redução das vendas no varejo chinês, e é claro que isso tem um reflexo no resto do mundo, porque a China é a segunda economia do mundo e é a principal parceira comercial do Brasil. Então, isso pode ter um reflexo, mas como a gente falou, para os produtos que o Brasil exporta, a nossa pauta para a China ela ainda é muito concentrada, e esses produtos a gente tem visto um fluxo normal. Inclusive, uma outra informação interessante que o nosso escritório trouxe é que os portos já voltaram a operar normalmente. Então, antes não tinham interrupções de contratos, o que aconteceu foram atrasos porque os trabalhadores não estavam indo, porque tinha menos transporte, e isso tudo foi atrasando os desembarques. Agora isso já está normalizado na China e os portos estão operando regularmente. Isso. Bom, saindo do primeiro parceiro comercial do agro e passando para o segundo, que é a União Europeia, a gente também está recebendo informações de que não houve nenhuma interrupção nas exportações, na entrada de produtos brasileiros lá. Há sim uma preocupação geral dos exportadores, mas não há casos reportados, nem oficiais, nem das próprias associações, empresas que têm conversado conosco, a gente também não teve nenhum reporte. Bom, a principal preocupação da União Europeia é com relação ao trânsito de pessoas e a garantia da circulação de mercadorias, especialmente mercadorias médicas e alimentos para a população. Então, a Comissão Europeia, inclusive essa semana, acho que tem uns 2, 3 dias, lançou um site onde tem compilado de todas as medidas dos países membros com relação a transporte, e eles acabam se repetindo. Então tem uma restrição com relação a viagens, a entrada de estrangeiros, mas sempre uma garantia de que não haja problema no abastecimento e no trânsito interno da Europa. Até porque eles têm uma cadeia muito integrada, se você fecha de um país, você vai prejudicar todo o resto. Então existe sim essa preocupação. Bom, do ponto de vista do Brasil, os exportadores, apesar de não terem nos reportado nada de interrupção de contrato, eles têm uma preocupação com relação ao fechamento dos bares e restaurantes na União Europeia. Boa parte do que a gente importa para lá tem essa clientela como final. Então, eles têm uma preocupação com relação a isso.
Outra preocupação é a questão dos voos internacionais. Tem havido uma restrição lá. Alguns produtos que o Brasil manda, como por exemplo frutas, produtos frescos, usam o transporte aéreo para distribuição. Então existe sim uma preocupação de que isso pode afetar a malha de distribuição lá. Com relação a esses produtos frescos, a gente recebeu o reporte de que na França e na Itália, o consumo desses produtos, como queijos, peixes frescos, frutas e hortaliças, eles têm reduzido e aumentado o consumo de produtos processados de supermercado, até porque os restaurantes na maioria dos países estão fechados. E isso também gera uma preocupação do exportador brasileiro do lado de cá. Já tem, a gente recebeu notícias de que algumas empresas italianas menores, né, de menor porte, estão buscando renegociar contratos de produtos que seriam importados do Brasil, mas ainda a gente não tem nenhum caso concreto de que tenha havido interrupção. Uma outra preocupação muito grande na Europa é com relação à colheita, né? Eles estão chegando agora numa época de colheita e vários países, como por exemplo a Itália e também o Reino Unido, são muito dependentes de mão de obra estrangeira para fazer colheita. Então, o Reino Unido é um país que é grande importador de alimento, eles não têm autossuficiência na produção, o Brasil é um parceiro importante para o Reino Unido e eles estão, além de toda a pressão, né, da epidemia, do fechamento, da dificuldade, agora também com essa dificuldade adicional de como que eles vão realizar a colheita. Todos esses países, de um modo geral, colocaram que toda a indústria, né, da alimentação, o produtor até a venda no varejo, isso é um serviço essencial. Mas os serviços de colheita agora são uma preocupação. Na Itália, 25% da mão de obra. Então, assim, é algo que vários países na Europa têm demonstrado também preocupação para as próximas semanas, aí, como vão resolver. O Reino Unido soltou um pacote de medidas também e eles têm um foco em 3 objetivos, né? Garantir que a população não seja infectada, ou seja, garantir o controle da pandemia. O segundo é a preocupação com o impacto econômico, tanto na renda da população, quanto na garantia de que as empresas continuem operando e não quebrem nesse sentido. E a terceira, a garantia que os canais de distribuição continuem funcionando. Como a Lígia falou, 50% do que o Reino Unido consome de alimentos e bebidas é importado. Então eles têm uma preocupação muito grande. Tanto que eles colocaram os trabalhadores da indústria de alimentos como que eles chamaram de key workers, como trabalhadores essenciais. Então, todas as restrições de movimentação, elas foram parcialmente não aplicadas para esse produtor para garantir que os canais continuem operando. Vou dar uma passadinha aqui em algumas perguntas que a gente está recebendo, algumas já foram respondidas. Então, a China está comprando produtos do agro brasileiro? Sim, está comprando. A gente já viu aqui que tem fluxos, né, de comércio entre Brasil e China. Os produtores brasileiros estão conseguindo exportar? Sim, a gente tem relatos de que as exportações estão acontecendo, algumas com atrasos, como a gente falou, tendo atrasos na entrega, né? Quais os impactos para as exportações do agro nessas primeiras semanas? Então, janeiro e fevereiro a gente viu já para algumas cadeias. O mês de março a gente só consegue ver quando a gente fechar o mês, porque os dados eles não são disponibilizados, os dados de comércio exterior não são disponibilizados dia a dia, né? Então, a gente tem que aguardar o fechamento do mês de março para poder ter informações mais atualizadas. Teve uma pergunta também da Gisele do Zero Hora com relação à China. Houve problemas nas exportações durante o período do pico da epidemia? Qual o cenário atual? Então, acho que um pouco a gente já falou, né, que para alguns produtos, mesmo durante o pico da epidemia, a carne bovina, por exemplo, em fevereiro, a gente exportou mais do que em fevereiro do ano passado. Então, setor a setor, né, a gente tem que fazer uma análise bem individualizada de cada um. Problemas tiveram, né, a gente teve problemas, mas é muito individualizado e está voltando, a China está voltando com tudo aí. A questão da Europa também, uma pergunta sobre exportações para mercados de hortifruti para a Europa. Há containers suficientes? Com falta de containers, né? É uma preocupação que teve geral, assim, na questão da maior rigidez e da questão mesmo do atraso, é isso que a Lígia falou. Não necessariamente, não há nenhuma medida, nenhum reporte de medida governamental dos países da Europa restringindo, muito pelo contrário. Sempre uma posição, a presidente da Comissão Europeia tem falado diariamente a preocupação da garantia de que não haja a crise de abastecimento e tudo mais. Mas sim, alguns atrasos foram reportados.
Então, passando aí para um outro parceiro comercial importante do Brasil, que é os Estados Unidos hoje está enfrentando também uma situação grave, né, da pandemia, então eles estão com diversas medidas de apoio ao produtor rural. Os Estados Unidos é um grande produtor rural, no mercado internacional um concorrente forte do Brasil, né, mas a gente também vende bastante para os Estados Unidos, é o nosso terceiro destino de exportação depois da China e da União Europeia. Então, o Congresso americano está analisando um pacote de 1,2 bilhões de dólares para assistência alimentar. Esse pacote vai ser para compras governamentais. 400 milhões vão só para compras de commodities agrícolas, ou seja, o governo está investindo muito em compras governamentais para manter a produção agrícola. A gente tem visto isso fortemente nas medidas que o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos tem anunciado. Além disso, o que mais que a gente vê nas exportações, os Estados Unidos e a China agora estão na fase 1, né, do acordo, da trégua da guerra comercial que durou os últimos 2 anos. Então, os Estados Unidos devem voltar a exportar para a China produtos do agro. E um dos produtos que a gente já percebeu um aumento foi a carne suína. Exatamente pelo aumento da demanda chinesa desse produto, os Estados Unidos já voltou a fazer embarques. Mas com relação à carne bovina, o USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura, eles fizeram algumas declarações dizendo que teve um aumento no consumo interno de carne bovina e com isso eles teriam menos carne bovina disponível para exportação. Eles são exportadores, né, para Japão, Coreia do Sul e também poderia, pela nova fase do acordo, exportar mais para a China. Mas com o aumento da demanda interna, pode ter uma redução aí da oferta deles internacional. Além disso, é importante destacar também que nos Estados Unidos, a gente recentemente, nosso Ministério da Agricultura conseguiu abrir o mercado americano de novo para a carne bovina brasileira. E agora, durante a pandemia, o que a gente tem visto é já aquele retorno do protecionismo do produtor rural americano. Então, algumas entidades do agro americano, entidades de produtores, já defendendo junto às políticas de auxílio, coloca lá no meio, né? Vários pedidos de políticas de auxílio para o setor e no meio pede o fechamento do mercado para o Brasil. Então, enfim, isso é algo que surge no meio desses cenários mais conturbados e que a gente tem que estar atento, porque, na verdade, a gente precisa de um aumento de comércio nesse período para garantir a segurança alimentar, né, do mundo todo. E não ficar dando aí asas para esses interesses protecionistas. A gente sempre, quando monitora, a gente monitora não só medidas governamentais, medidas oficiais, mas também esse tipo de pressão, né? É importante a gente estar atento a isso também. Bom, mudando para uma outra região do mundo, falando um pouquinho de Oriente Médio, é uma região muito dependente da importação de alimentos. Há uma preocupação geral na região de que não haja manifestações sociais em função de crise de desabastecimento. Então, falando especificamente de Arábia Saudita e Emirados Árabes, que são 2 mercados muito importantes para o agro brasileiro. Também não há nenhuma medida oficial de restrição, muito pelo contrário, uma preocupação muito grande com o risco de desabastecimento. Os governos têm procurado tranquilizar a população com relação a isso. Na Arábia Saudita, a proibição de que os restaurantes sirvam alimentos nas suas instalações e a determinação de teletrabalho tem mudado os hábitos de consumo da população. Então, o Brasil, que exporta muito para lá, para bares e restaurantes, os exportadores já estão começando a ficar alertas. Ainda não recebemos nenhum reporte de cancelamento de contrato ou algo nesse sentido, mas sim há uma preocupação de que isso venha acontecer, guardando quanto tempo isso vai demorar. A gente tinha recebido há umas 2 semanas atrás uma notícia de que o desembaraço estava prejudicando, estava demorando pela maior rigidez no desembaraço das importações na Arábia Saudita, mas a gente já soube que isso está normalizado agora. Pois é, e o que a gente tem visto em países islâmicos, de um modo geral, não apenas, né, os do Oriente Médio, mas outros, é uma preocupação também, porque no mês que vem começa o Ramadã, então é uma época em que eles têm uma necessidade muito grande, né, de ter essa garantia, esses estoques de alimentos todos em ordem, né, para poder atender a população durante o mês sagrado.
Então, vários países já reportaram para a gente a flexibilidade de algumas regras, até redução de burocracias. No Marrocos veio reporte de que estão aceitando algumas documentações que às vezes precisavam ser entregues no momento do desembaraço, já estão aceitando a posteriori. O Egito também com essa preocupação. A gente tem relatos da Indonésia. Então, a gente vê que esses países, na verdade, eles estão querendo facilitar o trânsito das mercadorias, né? Facilitar o fluxo e não querem ter sobre nenhuma crise, claro, ninguém quer ter desabastecimento. No Catar, por exemplo, agora 24 de março, o governo determinou a isenção de a tarifa de imposto de importação para 905 produtos, incluindo vários produtos do agro, carne, peixe, queijos, legumes, lácteos e sucos. Isso está tudo registrado, inclusive, esses países estão reportando ao OMC, na Indonésia também estão preocupados com isso. Então, a região que depende da importação de alimentos tem uma preocupação de equilibrar a restrição à movimentação de pessoas, mas a garantia de que não haja falta de alimentos para a população. Isso. É o que a gente tem visto forte também, um relato do Vietnã, de que a gripe aviária, né, casos de gripe aviária no Vietnã e também a peste suína estão fazendo o preço das proteínas da proteína animal lá no Vietnã subir, e isso causa uma pressão inflacionária. Então o governo também está pensando medidas de flexibilização da importação desses produtos. E acho que para a gente concluir aqui essa rodada que nós estamos fazendo pelo mundo, eu queria terminar com a Austrália, porque a Austrália é um grande exportador também, um país do agro, né? Mas que vem enfrentando dificuldades extras, além do corona, né? A Austrália enfrentou uma grande enchente que teve um impacto forte no rebanho né, da pecuária. A Austrália teve um problema com os incêndios, então eles também perderam boa parte da produção agrícola deles. O setor de vinhos foi muito afetado, né? As vinícolas foram muito afetadas porque tiveram incêndios. Então eles estão enfrentando problemas extras, né, ao corona. Então todo esse cenário ainda de dificuldade do comércio internacional, a gente tem que ficar muito atento com a capacidade também da Austrália, a capacidade exportadora da Austrália, porque a Austrália ela vende muito em especial para a China. Então, a gente tem que ver exatamente como vai ficar essa capacidade, qual que vai ser o poder, as ações do governo australiano para auxiliar o setor, né, e como que isso afeta o mercado internacional, porque eles vendem muitos produtos que nós também vendemos. Então, a gente tem que ficar de olho aí, porque aqui para a gente, né, todos estamos enfrentando dificuldades, mas lá as dificuldades deles esse ano foram redobradas, dos produtores rurais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e entender como que como eles vão fazer esse período de recuperação. A gente teve mais uma pergunta aqui, antes de pensar, o Wendel Lima, antes de pensar no mercado internacional, já temos garantido o abastecimento do mercado interno, principalmente de insumos e alimentos para todas as regiões do país? Sim, o Brasil é um país que produz muito. Logo em seguida, ao meio-dia, o Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, vai falar sobre abastecimento interno e ele vai falar exatamente sobre todos esses pontos. Mas sim, o Brasil tem capacidade de produzir para a gente e para muitos parceiros, né? Então, fica atento também na próxima live aí do Bruno Luque, que ele vai responder com mais informações. Eu acho que é importante dizer assim, que as medidas adotadas pelos países, ela está muito vinculada ao avanço do vírus, não só dentro do próprio país, mas em outros países também. Então, apesar, por exemplo, a China adotou de ontem para hoje, né? Isso que a Lei já falou, essa restrição. Apesar deles estarem revertendo o quadro, eles implantaram a medida agora de proibição de entrada de estrangeiros no país. Então, essa foi uma medida tomada não baseada no avanço do vírus dentro da China, mas no resto do mundo. Então, eu acho que é importante o importador, não só o exportador, mas o importador também, porque do ponto de vista de insumo, também tem impacto. O Brasil também é deficitário, importa muitos insumos, está sempre antenado nos sites oficiais dos países, especialmente dos países de onde se compra e para onde se vende o seu produto, dessas medidas que estão sendo adotadas, né? Tem vários sites oficiais que estão compilando essas informações. Várias instituições. Então, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, está compilando informações de todos os países que estão fazendo redução de imposto de importação, né? O Brasil, por exemplo, já fez também para vários produtos médicos, né? Então, vários outros países, a senhora me citou aqui o Catar também para alimentos. Então, são muitos países, é interessante saber lá se tem alguma oportunidade de redução de um imposto de um produto que vocês produzem. O USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, também criou um site específico, como se fosse perguntas e respostas relacionados ao impacto do coronavírus na agricultura, falando com a população e falando com o empresariado também. Também é importante ele estar sempre atualizado
Da Comissão Europeia a gente falou também que eles estão atualizando. Vale a pena ficar, porque está mudando a cada dia, né? Aqui no Brasil também, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, também está no site deles atualizando diariamente medidas e também com uma ferramenta em que você pode fazer a comparação aí do avanço da doença com as exportações. Bem interessante, vale a pena também acessar. E claro, o site da CNA, né, gente? A gente quer deixar o nosso site, nós estamos atualizando também todos os dias, como eu falei aqui no começo da live. Estamos colocando essas informações todas que a gente compartilhou aqui, vão estar já disponíveis agora à tarde no nosso site, nós vamos colocar, tá? Então, acessem, entrem em contato. A CNA tem um número também para falar com vocês, com o produtor rural, com a sociedade. Pode ligar nesse número, pode mandar mensagem. Esse número serve exatamente para que a gente entenda e conheça melhor os entraves, o que está dificultando. O número é 61 93 300 7278. Então eu vou repetir, esse número está também na nossa página, no nosso site, que é o número 61 93 300 7278. O site da CNA é o cnabrasil.org.br. Entra lá, fala com a gente e a gente segue à disposição, né? E até semana que vem. Até semana que vem.